Olá, querido intercessor. Estamos iniciando uma jornada juntos e é tão bom ter você caminhando nesse tempo tão precioso, tão especial que nós teremos e que estaremos trabalhando sobre a vida no Espírito, sobre sermos cheios do Espírito. Esses encontros, nessa série, estão baseados nesse material que é o volume 3 do Projeto AMAI, Amando o Mundo através da Intercessão. Nesse volume, nós estaremos falando, então, o tema principal, que é cheios do Espírito, a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na obra da intercessão. Na nossa série, nós teremos 4 blocos e hoje estamos iniciando o primeiro deles, que é o Espírito Santo e a sua obra. Depois nós falaremos sobre os símbolos do Espírito, nós trabalharemos com você os conselhos para o intercessor na sua relação com o Espírito Santo e também sobre você interceder no Espírito por várias causas no reino de Deus, por várias situações. Nós vamos estar orientando você nessa jornada de intercessão e queremos que realmente o Espírito Santo use muito a sua vida, que seja uma grande bênção para todos nós. Hoje nós vamos começar então, como eu já mencionei, no nosso primeiro encontro, vamos falar sobre Deus conosco, o Espírito Santo é Deus conosco, e vamos falar também no encontro 2 como o Espírito Santo veio para nos revelar Jesus. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de ler a palavra de Deus com vocês, e esse texto que nós temos em João capítulo 15, onde o próprio Senhor Jesus, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. No capítulo 15 também, depois nós vamos, capítulo 14 e depois no capítulo 16. Então, no capítulo 14, no versículo 16, nós temos a palavra de Jesus prometendo o Espírito Santo aos seus discípulos. E a palavra diz assim: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês." No capítulo 16 agora, a partir do versículo 5. "Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo." Jesus então aqui está contando para nós algo muito lindo sobre a pessoa do Espírito Santo, e nós vamos nas próximas semanas voltar várias vezes a esse texto, porque aqui há riquezas insondáveis. E nós podemos aprender muito nesse texto sobre a missão do Espírito Santo. E eu quero então falar com você em primeiro lugar, como a gente já mencionou, que o Espírito Santo é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus conosco. Jesus nos garantiu aqui nesse texto que nós não ficaríamos sozinhos.
Ele precisava voltar. A missão de Jesus já estava cumprida. Mas ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar um companheiro, eu vou enviar alguém para estar com vocês. O Senhor conhece as nossas limitações, então Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da promessa, o Espírito Consolador, é o que nos assiste, nos ajuda, é o que esclarece para nós as verdades espirituais. E o Senhor Jesus falou que Ele estaria conosco para sempre. Quando nós batalhamos, quando oramos, quando nós lemos a palavra, em todos os momentos, quando estamos tristes, quando estamos alegres, o Espírito Santo, Ele é aquele que está ao nosso lado como nosso companheiro de jornada. Ele, disse Jesus, Ele estará sempre com vocês. Jesus permanece conosco através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, porque Ele subiu aos céus. A missão de Jesus terminou quando na cruz Ele falou: está consumado. Depois, então, Jesus dando a vida por nós ali, Ele vai ressuscitar 3 dias depois. Mas agora Ele ressuscita, em 40 dias Ele ascende aos céus. E aí a promessa que foi dada: eu enviarei uma pessoa para estar com vocês, que fará o que eu fiz quando eu estive com vocês. Ele será também aquele que vai trazer para vocês, né, da minha pessoa. Ele vai falar de mim para vocês. Então, quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. Daí, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, nós temos ali a palavra, quando o Espírito Santo é derramado, a promessa então é cumprida. E eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Então começa ali Atos dos Apóstolos, que muitos dizem que deveria ser Atos do Espírito Santo. Porque nós vamos ver então agora o Espírito Santo agindo na igreja recém-fundada por Jesus, através do seu sangue, da obra do Calvário. Agora então vem uma caminhada onde a igreja vai se expandir por toda a terra, onde o evangelho vai ser pregado, e quem vai ser o condutor de toda essa obra vai ser o Espírito Santo. Ele que vai estar conosco, vai caminhar ao nosso lado. Sabe, quando nós temos o Espírito Santo, é algo muito lindo. Nós recebemos então o sustento emocional, o sustento espiritual. Nós temos a direção para a gente caminhar rumo ao alvo. Nós recebemos a capacitação para intercessão, porque afinal de contas o grande intercessor em nós é o Espírito Santo. Então Ele vai nos levar nesse caminho da oração, no caminho da intercessão. É algo lindo que o Espírito Santo vai fazer. Mas o Espírito Santo também, Ele veio para fazer algo muito especial que eu preciso destacar para você. Nós temos aqui no nosso encontro número 2, o Espírito Santo veio para revelar Jesus. O próprio Senhor Jesus disse isso, que não ficaríamos órfãos e que viria um Consolador, mas que Ele revelaria, Ele testificaria de Jesus para nós. E essa é a grande obra do Espírito Santo, revelar Jesus para nós. 1 João 5,5 nos fala assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem revela para nós que Jesus é o Filho de Deus? Quem nos leva aos pés de Jesus? Quem revela as palavras de Jesus para nós é a pessoa do Espírito Santo. E nós só podemos ir a Jesus por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo pode revelar para nós Jesus de diversas formas. Sabe, o Espírito Santo, ele lembra para você as palavras de Jesus. João 14, 26, o texto diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Gente, que maravilhoso, que lindo é isso. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar todas as palavras de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Mas também o Espírito Santo, como eu já mencionei, é aquele que nos leva no caminho da oração.
Atos capítulo 4, versículos 31, diz que depois que eles oraram, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E, consequentemente, o que eles faziam? Eles anunciavam a Jesus. Então, o Espírito Santo, ele nos leva na oração, cheios do Espírito Santo, o que nós vamos fazer? Anunciar Jesus. O Espírito Santo também, ele nos dá graça, porque ele revela a palavra de Deus para nós. E eu quero ler com vocês um texto muito especial que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 6 em diante. E nós vamos ler essa palavra de 1 Coríntios, que é uma palavra que nos esclarece muito sobre essa obra do Espírito Santo, a partir do versículo 6. Veja bem que tremendo que é o que o Espírito Santo faz. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Vou repetir, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Gente, que texto precioso! Que texto maravilhoso! E esse texto mostra para nós a grande obra do Espírito Santo de nos revelar Jesus, de nos trazer a palavra de Deus aos nossos corações, de nos esclarecer as verdades de Deus. Quem faz isso? Aqui está claro, o Espírito sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. E é Ele que torna conhecido para nós os pensamentos de Deus, a palavra de Deus. E então Paulo diz assim, então nós não falamos com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Então é pelo Espírito Santo que você chega à presença de Deus. É pelo Espírito Santo que você recebe as palavras de Deus, o entendimento de Deus. É pelo Espírito Santo que você conhece Jesus, que você entende a obra de Jesus, a obra do Calvário. O Espírito Santo revela às nossas mentes o conselho completo de Deus em relação a todas as coisas. O Espírito Santo traz para nós os caminhos que nós devemos seguir, alinhados com a vontade de Jesus, com a vontade da palavra. O Espírito Santo nos dá clareza sobre a obra de Jesus, e quando nós oramos, o Espírito Santo, ele revela
aquilo que está no coração de Deus. Ele traz direção para a intercessão. Por isso que a obra da oração, da oração intercessória, ela é tão tremenda, ela é tão poderosa. Por isso, muitas vezes, quando você ora, eu já tive essa impressão, e eu creio que você também, de você orar e pensar: meu Deus, eu não tinha isso, eu não tinha essa orientação, eu não tinha esse entendimento. Quem deu esse entendimento para você? Quem trouxe aquela clareza naquele momento? Quem trouxe aquele texto bíblico que veio e queimou no seu coração, ardeu na sua alma, e aquela expressão com fé foi citada diante de Deus no mundo espiritual? Foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o autor da verdadeira intercessão. De fato, ele é o maestro, ele é que coordena tudo. Ele é quem faz, ele que traz a palavra, ele traz a necessidade, a direção de como você penetrar no mundo espiritual, de como você operar aquela conquista no mundo espiritual. Porque o Espírito Santo, ele revela Jesus, ele revela a vontade de Jesus, ele revela a palavra de Jesus. Jesus falou: ele vai fazer vocês lembrarem de tudo, ele vai trazer à luz tudo o que eu tenho dito. Que obra maravilhosa é a obra do Espírito Santo. Nós lemos no texto, no versículo 10, o Espírito revelou, o Espírito trouxe, sim, o Espírito trouxe ciência para nós, porque ele sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Busca intimidade com o Espírito Santo, busca relacionamento, busca caminhar com Deus, porque você precisa dele para a sua jornada de intercessão. Sem o Espírito Santo, nós não avançamos. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver a vida cristã. Sem o Espírito Santo, nós não somos vitoriosos. Sem a pessoa do Espírito Santo, nós não oramos bem. Nós não conseguimos chegar à presença de Deus com entendimento, com clareza. Nós dependemos do Espírito Santo. Então, dependa dele, escolha, é uma escolha nossa. Dependa do Espírito Santo, peça ao Espírito Santo: ensina-me, dirige-me, Espírito Santo, revela-me mais Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Espírito Santo, traz mais de Jesus para a minha vida. Tu és o Deus que está comigo, presente, que Jesus enviou. Tu és o representante. Tu és precioso, que caminha ao meu lado. Então, Espírito Santo, ajuda-me, dá-me discernimento, orienta-me, dá-me graça. E o Espírito Santo vai revolucionar a sua vida de oração, a sua caminhada com Deus, se você buscar mais, se você depender mais. Vamos orar sobre isso? Vamos buscar nessa caminhada que nós teremos aqui agora, semana após semana, que você possa aprofundar o seu relacionamento com Deus, dependendo mais do Espírito Santo? Vamos pedir isso ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo tão especial que o Senhor nos dá. Essa jornada, Senhor, em que nós conheceremos mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Que privilégio, que alegria, Senhor. Eu oro, Deus, em primeiro lugar, louvando o Senhor pela pessoa do Espírito Santo. Obrigada, Jesus, por ter enviado o Espírito Santo. Porque o que seria de nós, como nós iríamos seguir sem o Espírito Santo? Nada seria possível, mas Ele veio revelar-te para nós, veio trazer conhecimento da Tua pessoa para nós, da Tua palavra. Obrigada pelo Espírito Santo. Nós o amamos porque Ele é Teu representante. E Ele cuida de nós como o Senhor cuida. Pai, e nós oramos para que nós conheçamos mais do Teu Espírito, que nós entendamos mais da obra do Espírito. Senhor, eu abençoo a cada intercessor que está agora orando comigo, em nome de Jesus. E eu peço que cada um deles cresça na intimidade, na caminhada com o Espírito Santo, em ouvir mais o Espírito Santo, depender mais do Espírito Santo, obedecer mais às ordens do Espírito Santo, ser sensível ao Espírito Santo. Vem, Senhor, nessa
nesse tempo que nós estaremos, Senhor, aprendendo cada dia, que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando a todos que estarão conosco nessa jornada tão linda e maravilhosa, e que sejamos, sim, cheios do Espírito Santo, como é o tema da nossa série, para a Tua glória e para Teu louvor. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe muito você e que essa semana seja muito especial. Que o Espírito Santo se revele à sua vida, fale com você e o dirija no caminho da oração. Amém? Deus te abençoe.